Hoje nós vamos estar falando um pouquinho sobre Jesus. É engraçado que a música, engraçado assim, no termo de engraçado, de coisas do Senhor, né, que são loucas. A música que nós cantamos agora há pouco, que fala assim, do que adianta melodias tão lindas, e no meio da música, da letra, fala assim, por que pararam de falar de Jesus? Infelizmente, nós temos visto isso mesmo. E hoje nós vamos falar sobre Jesus. Fala assim pro seu irmão, Jesus é o centro de tudo. Você pode abrir comigo Colossenses 1, versículo 17. Lá diz assim, olha, Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Nós vivemos um tempo em que muitas vozes e muitas coisas querem tomar o lugar de Deus na nossa vida. E se nós não estivermos atentos, as coisas são tão assim sutis que elas vão tomando lugar e nós não vamos prestando atenção. E quando nós vemos, a situação já está assim desmoronando. Porque muitas vozes estão muito fortes todos os dias na nossa vida. E essas vozes, elas querem tomar conta de nós. Inclusive a nossa própria voz, nosso próprio eu. Quer tomar conta e pegar o centro que não pertence a ele. Mas eu quero te fazer uma pergunta hoje, não responda, só pense, né? Aí analise. Quando você saiu da sua casa hoje, você falou, vou lá para a igreja Batista Shalom. Por que você saiu? Por que você veio? Talvez alguém poderia responder assim, em nome de Jesus, não leve para o pessoal, só eu vou dar um exemplo. Eu vou porque hoje eu danço. Eu vou porque hoje eu canto. Eu vou porque hoje eu toco. Eu vou porque eu convidei um amigo e eu preciso estar lá para receber ele. Eu vou simplesmente porque é domingo e é dia de ir na igreja. Mas nós estamos aqui por Jesus, amém? Eu estava até hoje de manhã conversando com a Fernanda sobre isso. E eu falei para ela assim, depois de uma conferência, ontem eu fui dormir praticamente 2 da manhã, os pastores ficaram aqui, foram embora, nós ficamos servindo elas aqui. E vocês sabem que quando tem um evento, o evento não é só sexta e sábado, o evento começa 3 semanas antes, 1 mês antes. Mas é claro que na última semana tudo intensifica. Glória a Deus que nós temos mulheres e muitas mulheres trabalharam e homens também trabalharam para que essa conferência acontecesse e foi demais mesmo. Mas eu estava comentando, né? Eu fui dormir praticamente 2 da manhã, acordei 6 e pouco. Hoje nós estávamos aqui de manhã para a entrega do jejum. E eu falei assim, eu estou muito, muito, muito cansada. E quando eu levantei, eu estava ali, até li um pedacinho de um livro antes de vir para cá. E eu fiquei pensando assim, por que nós fazemos isso? As minhas pernas estavam latejando, e eu sei que de muitas também estavam. Doendo, o corpo doía da cabeça aos pés. E eu falei assim, Deus, por que eu faço isso? Eu já sei que eu vou ficar acabada, igual o encontro com Deus, gente. Mulheres e homens que trabalham, a gente não fica assim, né, no limite do cansaço. Eu falei, porque nós amamos Jesus. E porque Ele é o centro da minha vida. É por isso que nós fazemos o que nós fazemos. Nós não fazemos porque nós conseguimos, porque nós somos bons, porque nós não somos bons. E eu estava até comentando, eu falei assim, e hoje, eu já falei para Deus, eu preciso demais do Senhor, se o Senhor não fizer, eu não vou. Eu falei, como é que eu vou desistir se Deus não fizer? Eu não posso chegar na hora e não levar a palavra. Porque essa é a dependência, porque Jesus é o centro, e Ele precisa ser um centro. E nós vamos caminhar um pouquinho aí. Você pode abrir comigo lá em João 1:3, que fala assim,
Todas as coisas são feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Porque Jesus, ele é o centro da criação. Então, desde o princípio, Jesus, ele não é uma figura secundária, mas o próprio Criador. Ele não foi criado, mas é eterno, é Deus encarnado, aquele por quem e para quem tudo foi feito. Quando você faz algo, quando você sai da sua casa, quando você acorda, você tem essa noção de tudo é para Ele. Tudo que eu fizer hoje no meu dia é para Ele. Isso é ser o centro, porque Jesus, ele é o centro da criação. S.C. Lewis fala assim, se Jesus Cristo não é o Deus, não é Deus, então devemos nos livrar do cristianismo, pois ele não passa de uma mentira. Mas se ele é Deus, então segui-lo não é apenas uma opção, é uma obrigação. Então nós não temos mais uma opção. Será que eu quero seguir a Jesus? Será que eu quero seguir só até um tempo, só até ali, só até um limite? Mas nós não temos essa opção, porque quando nós entendemos que Jesus é a criação, ele é o centro da criação, nós entendemos que nós temos que segui-lo. E você já viu quando alguém segue uma pessoa? Quando Jesus nos chama para ser seguidor dele, ele está falando o seguinte: faça o que eu faço, fala o que eu falo, pense da maneira com que eu penso. Você já parou hoje para olhar em volta a natureza? Você já parou, já respirou, né? Esse milagre que você vive todos os dias, isso é o centro da criação. Jesus, ele criou, porque ele faz parte da criação. Hebreus 1, 2, 3 diz assim: a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória, a expressão, imagem da sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Salmos 33, 6 diz assim: pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles pelo espírito da sua boca. Amém? Você pode dar um glória a Deus por isso? Jesus é o centro da criação, e nós temos que nos lembrar disso todos os dias. Sabe quando você reclama de algo? Quando você reclama de você mesmo. Eu não gosto disso em mim, eu não gosto daquilo. Porque aí a comparação começa. Por que para fulano é assim? Por que para mim é desse jeito? Quando nós fazemos isso, nós estamos falando da criação de Jesus, que somos nós também. Então, quando nós falamos de criação, nós estamos falando de tudo. Nós estamos falando do meio ambiente que nós estamos vendo, de tudo, céu, serra, sol. Nós estamos falando de você. Fala para o seu irmão, de você. Você é a criação de Jesus. Segundo ponto que eu quero falar com vocês é: Jesus é o centro da salvação. Atos 4:12 fala assim: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Nenhuma religião, nenhum homem, nenhum esforço e nenhuma obra traz salvação para você. Talvez alguma vez, na sua mente, você pensou assim: eu vou trabalhar, eu vou servir na igreja, eu vou fazer tal coisa, porque eu quero ser salvo, porque eu quero ir para o céu. A obra, ela não salva. Claro que se nós temos Jesus, nós estamos ligadas neles, nós queremos levar o que nós temos para as pessoas, amém? Eu não estou falando de não fazer a obra, eu estou dizendo que a obra não salva, porque quem salva é Jesus. Pessoas não salvam, ídolos, coisas materiais. Hoje nós vemos existem tantas religiões que pregam tantas coisas e colocam tantas coisas nos lugares de Jesus, mas a Bíblia nos diz que somente Jesus. Olha, João 14,6 fala assim: disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim.
Então eu quero te fazer 3 perguntas. Você precisa de um caminho? Você precisa da verdade? Você precisa de vida? Já passou por um momento que você parece assim que você está tão longe da videira, que você está secando, que você está ali, né? Naquele momento de tristeza que parece que você vai morrer espiritualmente. E Jesus fala assim: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então, se você está precisando de uma direção, Jesus é o teu caminho. Amém? Jesus é a vida que você precisa. Amém? 1 Timóteo 2,5 fala: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Romanos 10,9 fala assim: se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Então, o que é que me salva? É Jesus. Só que eu preciso confessar com a minha boca e com o meu coração. Aqui está falando, olha, eu vou ler novamente: se com a tua boca confessares ao Senhor e em teu coração creres que Jesus ressuscitou dos mortos, serás salvo. Sabe o que acontece? Muitas vezes é muito fácil você confessar com a sua boca, mas o seu coração não está convertido ao Senhor. Isso é uma mentira, não é? Porque quando fala assim, olha, de ser discípulos de Jesus, que nós acabamos de falar que não vale a pena, não é somente ser um espectador, mas é participar, é você ler a Bíblia e meditar nela como um filho de Deus, uma filha de Deus, lendo as Escrituras que estão faladas a você. E é você viver isso, mas como um discípulo, fazendo o que Jesus faria em toda e qualquer situação. Sabe aquele momento bem difícil, bem que você não vê saída, ou que você está com um problema e você está irado? Nesse momento é hora de pararmos e olharmos o que estamos fazendo. Será que realmente estamos sendo discípulos de Jesus? Estamos fazendo as coisas que Ele está nos ensinando? Estamos praticando a palavra? Será que Ele está sendo o centro? Jesus é o centro da igreja. Você crê nisso? Amém? Jesus é o centro da igreja. Efésios 1, 22, 23 fala assim, ó: e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre em tudo em todos. Eu coloquei uma outra versão que não está aqui no slide, que é da versão transformadora, que fala assim, Efésios 1, 22, 23: Deus submeteu todas as coisas à autoridade de Cristo e o fez cabeça de tudo para o bem da igreja, e a igreja é seu corpo. Ela é preenchida e completada por Cristo, que enche consigo mesmo todas as coisas em toda a parte. Amém? De que vale estarmos aqui num prédio? Em breve estaremos mudando, não sabemos para onde, mas o Senhor sabe. Mas aí mudaremos, reformaremos e deixaremos lindo de novo, amém? Eu falo, quando nós entramos aqui, gente, só quem viu realmente para saber como é que era esse prédio. E nós reformamos ao longo desses anos e ele está bonito. Você crê isso comigo? Está bonito. Como a pastora Lucimara falou aqui para as mulheres esse final de semana, quem participou lá no início, que não tinha ventilador, que dava, valor ao primeiro ventilador que foi comprado. Eu lembro, gente, quando nós compramos a nossa primeira mesa de som da igreja, há 20 anos atrás. Que alegria, uma mesa de som, não tinha mais nada, só tinha mesa de som, porque a gente valoriza as pequenas coisas. Mas o que adianta ter ar-condicionado, ter uma igreja bonita, com portas de vidros, e colocar mais ar-condicionado para ficar mais gostoso?
e ter cadeiras almofadadas. Se Jesus não estiver aqui, não adianta nada. Porque Jesus é o centro da igreja. A Bíblia fala que Jesus é o cabeça. Você acha que um corpo sem cabeça sobrevive? Não sobrevive, de forma alguma. Você pode até viver sem algum órgão, né? Tirou uma vesícula. Essa semana eu estava até vendo uma reportagem de uma atriz. Eu nem sei o nome porque eu não sou muito desligada nesses nomes das pessoas. Uma atriz que teve que fazer um procedimento, tirou o intestino e agora está com aquela bolsa para o resto da vida. Então você pode sobreviver com um procedimento desse, porque a medicina está aqui para nos auxiliar e é de Deus para a nossa vida. Mas sem o cabeça você não sobrevive. Sem a cabeça você não sobrevive. E uma igreja sem a cabeça, ela não sobrevive. Pode até cantar, né, melodias bonitas, as mais brilhantes, mas serão canções vazias, não terá transformação, não terá vida. Então Jesus, ele é o centro e nós precisamos dessa cabeça, nós precisamos, sabe por quê? Porque sem a cabeça há morte. E quando uma igreja, ela não tem a cabeça, que é Jesus, como centro dela, isso causa morte para a igreja. Eu estou indo bem devagar, gente, porque meu computador está muito ruim, está muito lento. Me perdoe em nome de Jesus. Amém? Então a igreja, ela não pertence a homens, denominações ou sistemas religiosos, sabe? Não existe dono de igreja. Se existe é porque está errado, porque nós não somos donos de nada. Nós não somos donos de igreja, nem de ovelhas, e muito menos de ministério. Nós não somos donos de nada. Então a igreja, ela pertence a Jesus, porque Jesus é o cabeça e Ele é o centro da igreja. A W. Tozer fala assim, uma igreja sem Cristo no centro não passa de um clube social religioso. E é realmente isso. Eu já vi lugares enormes, lugares realmente grandes mesmo, onde Jesus não era o centro. Então do que adianta? É um lugar que as pessoas vão para se reunir, passar um final de semana. Ai, gostoso, fui lá no culto, porque se eu não for no culto final de semana, no domingo, parece que alguma coisa na minha semana vai faltar. Então é só por isso que eu vou para ali bater ponto. Mas não, Jesus, ele precisa estar no centro da igreja, porque quando Jesus está no centro da igreja, é que realmente as curas acontecem, o sobrenatural acontece, o poder de Deus acontece. Amém? Você quer isso para a nossa igreja? Amém? Nós não queremos uma igreja sem Jesus. Nós não queremos ter uma igreja bonita que Jesus não é o centro, porque Jesus é tudo em nós, é tudo para nós, tudo é por Ele e para Ele. E Jesus é o centro da sua vida. Mais uma perguntinha: Jesus é o primeiro na sua vida? Jesus tem sido o primeiro na sua vida? Porque quando nós falamos de centro, nós estamos falando de tudo ali, eu não consigo nem explicar a palavra que eu gostaria de dizer para vocês. Mas quando Jesus é o centro, eu estava ali preparando a palavra e relacionando, né? Alguns sabem, a minha primeira formação é biologia, então eu amo essa área. Eu estava estudando a palavra e ele pensando sobre uma célula do nosso corpo. A célula, ela tem um núcleo, amém? Vocês lembram, gente? Lembram? Faz um tempinho, mas a gente lembra. A célula tem um núcleo. E eu até anotei aqui para não esquecer. Olha só. Deixa eu pular aqui. O núcleo da célula, ele é o responsável pelo controle de todas as atividades celular. E em seu interior que se encontra o genoma, que se trata da codificação das informações genéticas. Olha só, o núcleo da célula é o responsável pelo controle de todas as atividades celulares. Todas. Você sabe que as células, elas são constituídas por várias coisas. Mitocôndria, e membrana,
toda essa constituição da célula, as partes da célula, o núcleo, ele é responsável por todas essas atividades. Então eu quero dizer o quê? Quando Jesus, ele é o centro da nossa vida, ele está controlando todas as minhas atividades, amém? Então, se há algo em mim que não está de acordo com o controle, de acordo com a Bíblia, com a palavra de Deus, é porque Jesus não está sendo o centro, porque se ele for o centro, ele estará controlando, amém? E nós precisamos entregar esse controle para Jesus e falar: seja o centro da minha vida, controla todas as minhas atividades. Esse final de semana nós falamos muito sobre caráter aprovado, e as palavras foram assim maravilhosas e impactantes, muito forte. Porque quando Jesus, ele prova o nosso caráter, e nós temos uma resposta para dar para ele, a resposta vai nos aprovar ou nos reprovar. Você concorda? A nossa vida hoje, ela é resultado da resposta que nós estamos dando quando Jesus nos coloca à prova. Então, quando ele é o centro da sua vida, Jesus também está te provando. Será que você está realmente deixando com que ele realize todas as atividades em você? O que significa isso? É você viver entendendo que Jesus é o centro e que ele te governa. Então não são mais as suas emoções que te governam. Ah, mas eu não posso ficar triste, eu não posso ficar bravo. Sim, você pode, mas as emoções não pode te controlar. Porque o controle não estão nas mãos das emoções, mas estão nas mãos do Senhor. Porque ele é o centro, é como se fosse o núcleo. Ele vai fazer tudo o que precisa ser feito. Só que para isso, a célula, ela trabalha com, como que eu posso dizer? Uma célula saudável. O que é o câncer? Câncer é uma célula que se multiplicou errado e né? Não vamos entrar na biologia aqui. Mas quando uma célula ela não está saudável, é que acontecem todas as enfermidades. Amém? Mas quando a célula ela está saudável, ela vai realizar tudo o que ela precisa realizar. Então, quando nós temos Jesus como centro da nossa vida, isso quer dizer que a minha vida está sendo saudável, porque eu estou caminhando de acordo com o que Jesus tem falado comigo. Então, se eu estou desagradando, fazendo coisas que eu não devo fazer, falando coisas que eu não devo falar, se eu estou vivendo as obras da carne, então isso quer dizer que Jesus não está sendo o centro da minha vida. Porque quando Jesus é o centro da sua vida, da minha vida, as obras da carne não mais me controlam. Amém? Os vícios não mais me controlam. Você pode passar por problemas, como todo mundo passa, né? Os problemas estão aí. Cada dia, cada um vivendo uma fase da vida, cada um respondendo de uma forma. Mas nós precisamos estar ligados na videira que é Jesus. Gálatas 2:20 fala assim: já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Mateus 6:21 diz: onde está o teu coração, aí está também o seu tesouro. Esse texto não está aí no slide. Onde está o seu coração, aí também está o seu tesouro. Jesus não quer só uma parte da sua vida, ele quer a sua vida por completo. Então não adianta você pensar assim: ah, tá bom, até aqui vai, mas aqui não. Até aqui eu deixo Jesus entrar, aqui não. Tá bom desse jeito. Não adianta nada. Porque, vamos voltar na célula de novo? Uma célula, ou ela é saudável ou ela não é saudável, não tem meio termo. É meio. Uma célula está meio ali. Então não tem meio termo. Ou eu caminho com Jesus 100%, ou eu não caminho com Jesus. A palavra ela é muito clara. Não existe outro caminho, só existe um caminho. Só existe um mediador entre os homens e Deus.
Cristo nunca chamou ninguém para ser espectador, mas para ser seguidor. Então, um seguidor, o que ele faz? Ele faz tudo à risca o que o mestre está ensinando eles. A gente sabe muitas histórias aí da Bíblia de Jesus ensinando os seus discípulos, as parábolas que nos ensinam tanto. E a gente olha, os discípulos, a gente fala assim, mas por que fulano, né? Ô discípulo, ô Pedro, por que fez isso? Ô fulano. Não, tem coisas que não entram na nossa cabeça. Mas nós estamos, muitas vezes, fazendo a mesma coisa. Imagina Jesus falando assim, mas fulana, por que você está fazendo isso? Jesus, não é isso que eu estou te ensinando. Não é isso que eu estou te ensinando. É seguir à risca. É fazer exatamente o que Jesus está falando. E aonde que Ele nos fala, igreja? Onde que Jesus fala conosco? Não, vocês estão muito desanimados. Aonde que Deus fala conosco? Na palavra. Então não adianta você ficar procurando em pessoas. Você precisa procurar na palavra. Jesus, o Senhor, Ele usa as pessoas para nos abençoar e nos aconselhar. Mas primeiro você tem que buscar a Deus. Porque se Ele é o centro, centro significa ser primeiro. Então quando você tem algo, você precisa buscar primeiro em Jesus, na palavra. Aí primeiro eu vou buscar na palavra. Como que será que está a nossa leitura diária? Está em dia? Está aí caminhando devagar? Não está nem caminhando, Jesus. É na palavra. Por que, gente, que a gente tropeça tanto? Porque nós não estamos lendo a palavra. Porque a palavra, ela é muito clara. Eu falo assim, a Bíblia é como se fosse um livro de receita. Faça isso, se você fizer isso, vai ser assim, não é? Eu li um versículo aqui que fala, se. Aqui João 15:5 fala assim, eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Amém? Então nós somos a vara. Imagina uma árvore. Jesus é a videira, Jesus é a árvore. Olha aqui aquelas flores lindas. Imagina que fosse uma árvore. Então nós temos o caule, nós temos a base que é Jesus, e nós somos as varas, nós estamos ali ligadas neles. Mas se nós estamos ligadas nele, nós vamos produzir fruto. Mas se nós não estivermos ligadas nele, nós não vamos produzir fruto. Aí eu quero lançar aí mais uma pergunta para você: que tipo de fruto você tem gerado? Porque se nós estamos gerando frutos bons, é porque nós estamos realmente ligados na videira. Você já viu uma planta, um caule de uma manga, dá galhos, que você olha e você fala assim, esses galhos aqui são de jabuticaba. Não, isso não existe. Então nós temos que ver, nós temos que nos analisar. Eu não sei que tipo de fruto você tem gerado, você também não sabe que tipo de fruto eu tenho gerado, mas nós podemos, diante de Deus, falar, eu tenho gerado tal fruto. Será que eu tenho gerado o fruto das obras da carne? Será que eu tenho vivido o fruto do Espírito? Será que eu tenho sido homens e mulheres que levam a palavra de Deus, que levam a pacificação, que levam a paz, que levam a alegria? Ou será que eu sou um homem, uma mulher de Deus que leva a contenda, que leva a fofoca, que leva a dissensão? Então, que tipo de fruto você tem gerado? O tipo de fruto que você tem gerado vai te responder se você está realmente ligado na videira e se Jesus é o centro da sua vida. Amém? Então, que isso possa ficar aí como uma pergunta para você, como eu faço para mim também todos os dias. Então, quando nós estamos em Jesus, o fruto vai ser bom. Não tem como eu ter Jesus como centro e o fruto ser ruim. Não existe. Se eu estou gerando um fruto ruim, vamos ligar um alerta, porque não estamos ligados na videira. E se estamos secando, é porque a videira, não estamos ligados na videira. Sabe quando você está bem fraco? Eu sei que
Todos aqui já passaram por isso, um momento que você está bem fraco, e você até fala assim, não vou na igreja hoje não, porque eu não estou bem. É a hora que você tem para ficar mais firme e ligado na videira ainda. Porque se você não está bem, se você está fraco, se você está passando por problemas, e você se distanciar de Jesus, que é o centro, que é a videira, a vara vai secar. E quando ela seca, o que a gente faz com uma árvore? A gente tira fora. Eu estou com umas plantas em casa lá, que de vez em quando eu olho, tem umas folhas amarelas. O que a gente faz? Vai lá e tira. E aí sim, depois ela vai começar, claro, se tiver bastante água, ela vai começar ali a sobreviver e vai ficar mais bonita. Às vezes isso é o que falta na nossa vida. É pegar o que está secando, arrancar fora, para que Deus venha e faça algo ainda melhor em nós. Para que a planta fique ainda mais bonita, parecida com Jesus. É isso que nós temos que fazer com as obras da carne, por exemplo. Com os vícios. Quando a gente fala obras da carne e vício, talvez você pense... Gente, obras da carne é você... Vou dar um exemplo simples, que muita gente cai. A Sandra Mara está aqui. A Sandra fala assim, pastora, você achou bonita a minha roupa? Vamos supor, gente, ela está muito elegante, tá? E eu vou falar para ela assim, você está muito bem, Sandra, está muito bonita. Aí ela vira as costas e eu falo, meu Deus, está muito feia. O que é isso? Isso é mentira. Isso é obra da carne. Então, quando a gente fala obra da carne, você pensa assim, em adultério. Adultério é obra da carne, mas mentira também é. Falar mal do irmão também é obra da carne. Então, nós temos que parar e realmente deixar que o Espírito Santo traga em nós, se nós estamos vivendo realmente com Jesus como sendo o centro, se eu estou mesmo frutificando de acordo com a árvore da vida, amém? E se eu não estiver, ter a maturidade e deixar com que Jesus entre, arranque e jogue fora. E se precisar, quebre e faça de novo. Amém? Lucas 9:23 fala assim: e dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Negar significa sacrificar as suas vontades, os seus desejos, os seus vícios, obras da carne e até mesmo os teus sonhos. Você sabia? Vamos ler de novo? Eu gosto de repetir para ficar bem na nossa cabeça. Fala assim, Lucas 9:23: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz a cada dia e siga-me. Então ele estava falando assim, fulano, você quer vir após mim, então negue-se a si mesmo. Sabe o que é isso? Negue a sua vontade, negue os seus desejos, e se for preciso, negue até os teus sonhos. Porque às vezes os nossos sonhos, eles tomam o lugar de Jesus, e ele vira o centro. Quando você ora muito tempo por uma coisa, e Jesus vai lá e realiza, glória a Deus. Só que aí o teu Isaac toma o centro da tua vida, que é Jesus. O teu sonho, o teu desejo. Então, quando esse versículo fala assim, negar-se, é lançar fora, nega. Eu também, como você, tenho muitos sonhos, muitos desejos materiais, até mesmo ministeriais. Mas o que nós temos que entender é que os nossos sonhos, gente, não chegam nem aos pés dos sonhos de Jesus para nós. Nós não conseguimos nem, de forma alguma, imaginar os sonhos de Deus para as nossas vidas. Então, quando o versículo fala negar-se, quer dizer assim, negue-se. Talvez seja isso que você precisa entregar no trono de Deus. A gente sabe da história de Isaac, que foi levado como sacrifício. E para Jesus ser o centro da nossa vida, nós temos que entregar o nosso Isaac. Amém? Então entregue seu Isaac.
Nós colocamos pessoas no centro, nós colocamos coisas, nós colocamos sonhos, nós colocamos nosso trabalho, nós colocamos gostos por coisas, casas, carros. Uma das coisas que nós estamos vivendo agora, né? Mais uma vez eu vou falar sobre o prédio. Quando eu fiquei sabendo que a gente, né? Que nós teríamos que sair desse prédio, gente, eu chorei. Eu chorei. Eu falei, Senhor, pelo amor de Deus, mais uma mudança? Eu não aguento mais isso não. Eu não aguento não. E passamos aquele tempo ali. E o que o Senhor tem muito ministrado é: eu sei muito mais do que você. Eu sei muito mais além. Você levantou hoje, você está aqui, viveu todo o dia de hoje, ainda vai viver um pouco mais, ainda vai viver, estou dizendo assim, acordado, né, gente? Porque vocês vão viver, nós vamos viver muitos anos ainda. Mas fala assim, você ainda vai viver algumas coisas ainda nesse dia. Você vai sair daqui, você vai jantar, vai conversar com pessoas. E o que Jesus ainda vai te pedir durante esse dia? Você teve livramentos, eu tive livramentos que a gente nem pode imaginar. Eu imagino que quando a gente chegar no céu, o Senhor vai falar assim: olha, te livrei de tal coisa, te livrei disso. Ai, Jesus, lembra daquela situação? Eu estava te livrando. Então existem coisas que nós nem imaginamos, e nós nunca vamos imaginar aqui nessa terra, de coisas que Jesus faz por nós todos os dias. Colossenses 3:4 diz assim: porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo é a nossa vida, se manifesta. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vos manifestarei com Ele em glória. 2 Coríntios 5:17 diz assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Amém? Então, se você está em Cristo, se Jesus é o centro da sua vida, então as coisas velhas se passaram. Você precisa entender que a partir de agora, quem controla a sua vida é Jesus. Só que Ele não vai fazer nada que você não deixe Ele fazer. Ele vai fazer exatamente o que você deixar Ele fazer. Porque Jesus não vai sair quebrando portas, não vai sair. Ele vai, o Espírito Santo ministra o nosso coração, todos os dias está ministrando o teu coração, mas é você que tem o livre-arbítrio de escolher se você quer ou não quer que Jesus entra, faça, quebre, refaça. Entendeu? Amém? Então Jesus precisa ser o centro da nossa vida. Quando Jesus é o centro da nossa vida, realmente tudo acontece. O que acontece normalmente é que as pessoas, elas querem Jesus como Salvador, mas elas não querem Jesus como Senhor. Ah, eu quero como Salvador, eu quero ir para o céu. Ah, Jesus, me salva. Mas não quer Jesus como Senhor. Já viu nas histórias que nós estudamos, aquelas pessoas, os escravos que tinham seus senhores? O Senhor é o dono, não é? O Senhor é o dono. Quando Jesus é o dono da nossa vida, quando Ele é o Senhor, é Ele que controla, é Ele que manda, é Ele que dita as regras diante da palavra de Deus, em nome de Jesus. Então hoje nós precisamos realmente viver como Mateus 6:33 diz: buscai primeiro o reino de Deus e as suas justiças, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então é realmente buscar Jesus em primeiro lugar. É colocar Jesus como primeiro na nossa vida. Não é o segundo, não é o terceiro. Ah, primeiro veio meu esposo, a minha esposa, o meu filho, meu trabalho. Se der tempo, eu vou ler a Bíblia. Se der tempo, eu vou ao culto. Se der tempo e se eu estiver bem inspirada, eu vou falar de Jesus para alguém. Uma das coisas muito forte que essa palavra ministra ao meu coração, além de tudo isso que nós falamos, é que se Jesus é o centro da minha vida, eu não vou ficar parada aqui nessa terra. Porque se eu ficar parado, primeiro que Ele não é o centro. Porque quando você gosta muito de uma coisa, você quer falar para as pessoas. Mulheres, quando encontram uma liquidação, o que você faz?
Amiga, lá está tendo uma liquidação, corre lá. Os homens, né? O que pega os homens? Ah, lá tem um negócio de carro lá interessante, isso e aquilo. Você quer falar. Agora, quando você não fala, isso quer dizer que Jesus não é o centro, porque se Ele é o centro, você está tão conectada com Ele, tão conectado que você quer transmitir isso. Nós não estamos aqui nessa terra somente para vir no culto, ouvir a palavra, sair daqui, ir embora, comer, dormir, acordar amanhã, ir para o serviço, ir para a escola, dormir de novo e assim sucessivamente. Não, nós estamos aqui porque nós temos uma multidão aí fora para ganhar para Jesus. Amém? Ontem eu estava olhando aqui a igreja, glória a Deus que muitas mulheres vieram, mas eu ainda fico assim, muitas mulheres ainda teriam que estar aqui para ouvir o que nós estamos ouvindo, ouvir essa palavra tão forte, esse banquete, participar da mesa, participar desse banquete, Jesus, né? E ter essa sede e vir e querer mais de Deus. Por quê? Porque Jesus controla nossa vida. Lembra daquela música que fala tudo é por Ele? Bem famosinha agora, nós já cantamos bastante. Um dia eu estava bem mal assim, teve um evento, eu saí, gente, cansado. Mais uma vez estou falando de cansaço, né? Mas eu estava realmente assim. Eu falei, Deus. E eu lembro que foi bem quando lançou essa música, eu chorei tanto, que eu falei, tudo é por Ele, tudo é para Ele. É por Ele que nós estamos aqui, é por Ele que nós estamos gastando a nossa vida. A música não fala isso? É por Ele que eu estou gastando a minha vida. Gastar não significa vir só no culto à noite. Gastar significa onde você está, você falar de Jesus. É você querer mergulhar na célula e querer estar numa célula e querer que a célula multiplique de tão cheia que ela está. Não porque é algo da igreja, porque é algo que nós trabalhamos. Não, é porque eu quero ganhar pessoas para Jesus. Você já parou para pensar que nós temos que... Entenda o que eu vou dizer. Claro que Jesus tem a hora certa e o momento certo para vir nos buscar, amém? Mas isso vai depender de nós. De que adianta ser uma igreja que não evangeliza? Nós temos que ganhar pessoas para Jesus, porque Jesus é o centro da nossa vida, amém? Ele é o primeiro, Ele é o único caminho. Ele é o único caminho. Quando você precisar, é lá na palavra que você vai buscar a sua direção. Quando você está quase morrendo, espiritualmente, emocionalmente, é lá que você vai encontrar a força que você precisa. É lá que Jesus vai trazer novamente, sabe, aquele vigor, aquela vontade, aquela alegria. É lá na palavra, amém? Quero te convidar a ficar em pé. Ministério de Louvor, se puder estar aqui conosco. Essa é uma palavra bem simples, porque Jesus, Ele é simples, amém? Jesus é simples. Só que a simplicidade não quer dizer que nós fazemos as coisas de qualquer jeito. Nós temos que ter temor em Deus, para ver o que realmente nós estamos fazendo e que tipo de fruto nós temos gerado. Esse Jesus é o centro da minha vida. Então nós temos que realmente voltar com arrependimento e, se precisar, pedir perdão para Jesus, porque Ele não está sendo o centro da nossa vida, porque Ele está sendo o segundo, o terceiro, talvez está lá no final da fila, se der, mas no reino de Deus não existe se, existe sim ou não. Ou eu estou ligado na videira, ou eu não estou ligado na videira. Ou eu estou vivendo a vida com Cristo, ou eu não estou vivendo a vida com Cristo. Claro que a transformação que nós vivemos, ela
é processual, é dia após dia. Tem coisas que você tenta vencer e é muito difícil você vencer, mas você só vai vencer se você estiver ligado na videira. Sabe aquele negócio que você faz anos que você luta e você não consegue largar, você não consegue vencer? Parece que você está patinando e você volta para o lugar e continua, corre, volta para o lugar. Parece que é só uma movimentação, mas não existe transformação. Então nós precisamos voltar e reconhecer que nós precisamos da videira. Amém? Feche os teus olhos. Quero que você medite nessa música e comece a ir no seu lugar, você com Deus. Falar: Jesus, o que eu preciso é entregar que está ganhando o seu lugar na minha vida.